Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aqui dar continuidade, ao nosso curso de raciocínio lógico, Estamos falando sobre princípios de contagem, Nossa combinatória. E assim, temos feito bastante questões, que já envolveu, na verdade, permutações, arranjos e combinações, Mas o grande foco aqui é o que, Josmar, na verdade? O grande foco aqui não é você se basear nas fórmulas, mas o foco é você interpretar as questões e de uma maneira prática, por meio de um método e por meio de princípios. Professor, teu microfone tá muito embolado aqui. Ah, tá. Tá feio. Tá feio. Então tá bom. Pode ser assim, então? Pode. Tá bom. Não precisa colocar no código não, tá? Eu vou só tirar a tela verde e jogar a tua imagem. Continuo. Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico, perfeito? E temos visto, análise combinatória por meio de princípios de contagem, princípio aditivo e princípio multiplicativo. E temos dado ênfase aqui, Josmar, não às fórmulas em si, mas a questão da interpretação, que é o mais importante. Porque o mais importante é eu ler a questão e saber qual o método adequado que eu vou utilizar para aquela questão. Josmar, a ordem dos elementos altera a natureza do meu agrupamento. A ordem dos elementos não altera a natureza do meu agrupamento. Se a ordem altera, percebi que são filas, senhas, matrículas, protocolos, classificação, números telefônicos, Tudo isso a ordem importa. Então, quando a ordem importa, o que eu faço, Josmar? Eu só multiplico as minhas possibilidades. E nós vimos também quando a ordem não altera a natureza do meu agrupamento. Por exemplo, equipes, time, diretorias, grupos, turmas, comissões, apertos de mão, figuras geométricas e assim por diante. Não vai alterar. Então, além de eu multiplicar, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir para retirar, os agrupamentos repetidos. Beleza? Então, vamos continuar aqui fazendo algumas questões. Beleza? Vamos lá? Questão de número 28 fala bem assim, do CESP. Caso 5 servidores em atividade e 3 aposentados se ofereçam como voluntários para a realização de um projeto que requeira a constituição de uma comissão formada por 5 dessas pessoas, 5. Então, eu quero uma comissão com 5 pessoas, das quais 3 sejam servidores em atividade e os outros 2 aposentados. Então, a quantidade de comissões distintas que se poderá formar será igual a... Olha só, eu quero comissões com 5 pessoas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Mas dessas 5 pessoas, nós queremos que 3 sejam o quê? Servidores em atividade. Então, 3 são servidores em atividade e 2 são servidores o quê? Aposentados. Então, nós temos 3 servidores em atividade e 2 aposentados. Beleza? Mas a questão fala o seguinte: à nossa disposição, nós temos quantos servidores, Josmar? Nós temos lá, 5 servidores em atividade e 3 aposentados. Beleza? Então, vamos lá comigo. Para o primeiro servidor em atividade, quantas possibilidades? 5. Depois, 4. Depois, 3 possibilidades. A ordem entre eles importa? Não. A ordem vai mudar essa minha comissão? Não vai. Quantos tracinhos para os em atividade? 3. Então, 3, 2, 1. Para os aposentados, quantas possibilidades? Nós temos 3 aposentados, 3 possibilidades. Depois 2. Quantos tracinhos? 2, 1. Beleza? Então, a gente faz o seguinte aqui agora. Simplificar. 3 com 3, 4, 2 e 4 aqui, 4 por 2 dá 2. E esse 2 com esse 2. Multiplicando dá o quê? 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30. Então, letra B, nós podemos formar 30 comissões distintas, com 3 servidores em atividade e 2 servidores aposentados. Beleza. Próxima questão. Agora vemos questões mais atuais, para a gente poder estar trabalhando de 2012, 2013 e 2014. Beleza? Vamos lá então. Fala bem assim, Uma unidade policial com 12 agentes
Vai preparar equipes. Já começa assim, Josmar. Já começa lendo, né, atento aos termos, às palavras, porque elas que trarão o raciocínio correto. Então, estou formando equipes. Vai preparar equipes de educação para o trânsito, para, no período carnavalesco, conscientizar motoristas de que atividades imprudentes, como desrespeito à sinalização, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e a condução de veículo por indivíduo alcoolizado, tem um potencial ofensivo tão perigoso quanto o de uma arma de fogo. Com base nas informações, julgue os itens seguintes. Beleza. Item 29. Existem 12 fatorial sobre 3 fatorial exponencial, tá? Elevado à quarta. Maneiras distintas de se montar 4 equipes, cada uma delas com 3 agentes. Então, eu quero formar 4 equipes. Beleza? Cada uma delas com 3 agentes. Nós temos quantos agentes? Nós temos 12. E eu quero formar 4 equipes, cada uma com 3 agentes. Então, existem o que ele falou? 12 fatorial dividido por 3 fatorial elevado à quarta. Vamos lá, item 29, então. Josmar, a questão é o seguinte. Nós queremos formar 4 equipes. Você quer formar uma equipe ou outra equipe, ou você quer formar uma equipe e outra, e outra, e outra? Você quer fazer uma coisa ou a outra, ou você quer fazer uma coisa e a outra? Aí você me responde, Osmar, eu quero fazer uma coisa e a outra. E o e é princípio multiplicativo. Então você quer formar a primeira equipe com 3 e, muito bom, a segunda equipe e a terceira e a quarta equipe. Beleza? Nós queremos formar a equipe 1 e a equipe 2 e a equipe 3 e a equipe 4. Eu quero fazer uma coisa e a outra. E por isso que nós vamos continuar multiplicando. À nossa disposição, nós temos o quê? Nós temos 12 agentes da PRF. Então, nós temos 12 agentes. Então, vamos lá. Para começar, né, formar a primeira equipe, nós temos quantas possibilidades? Nós temos 12 possibilidades, depois 11, depois 10. A ordem importa, Josimar? A ordem desses policiais vai alterar essa equipe? Não. Quantos tracinhos nós temos? Nós temos 3. Então, 3, 2, 1. Porque a ordem não altera a natureza nesse caso. É formação de quê? É formação de equipes. Então, se é formação de equipes, a ordem não importa. Para formar a segunda equipe, nós temos quantas possibilidades? Já usei 3 anteriormente. Então, nós temos 9, 8, 7. Quantos tracinhos? 3, 2, 1. Para formar a terceira equipe, nós temos mais quantos, Josmar? Sobraram 6 possibilidades. 5, 4, 3, 2, 1. Para formar a quarta equipe, sobraram o quê? 3 policiais, 3 possibilidades. 2, 1. A ordem não importa. 3, 2, 1. Para quem não sabe, se eu falar aqui só uma observaçãozinha, né? Se eu falar assim para vocês, Josmar, quanto é que é 5, né? Quanto é que é 5 fatorial? O que é 5 fatorial? O fatorial você vai multiplicando sempre pelo o antecessor até chegar no 1. Por exemplo, o que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. Então, falar 5 fatorial corresponde a quanto, Osmar? 120. Aí, se eu falar 6 fatorial, aí você faz a mesma coisa. É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720.
Então, 720. Josmar, e se tiver porventura aparecer um tal de zero fatorial? Ah, por convenção, zero fatorial aqui, hein, Josmar? O zero fatorial é igual a 1. Beleza? Então, quando se fala em fatorial, você vem diminuindo, né, e multiplicando os números. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. 6 fatorial, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque esse item aí dessa prova da PRF, o que acontece, Josmar? Ele deu para a gente um item, que olha só, lá no item fala o seguinte, ó, fala que a resposta é o quê? 12 fatorial dividido por 3 fatorial elevado à quarta, né? Então eu posso falar o seguinte para você, vamos lá na questão. Olha lá, o item 29. Olha o numerador, 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ué, 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é, Josmar? Acabamos de falar, é 12 fatorial. E o denominador? Nós temos 3, 2, 1, 3 fatorial. 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 3 fatorial quantas vezes multiplicado? Ele está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então eu posso falar que é 3 fatorial elevado à quarta. Então se você olhar para essa resposta, 12 fatorial sobre 3 fatorial elevado à quarta, eu posso falar o seguinte para você. Lá no item fala o quê? 12 fatorial dividido por 3 fatorial elevado à quarta. Então o item está certíssimo, não é isso? Perfeito, ó, o item 29 está certo. Beleza? Vamos lá, item 30. CSPRF 2012. Se cada equipe agora está continuando falando sobre equipe, então se a equipe a ordem dos elementos não altera a natureza, não altera a minha equipe, vai ter divisão. Se cada equipe for formada por 3 agentes, então, a partir dos 12 agentes da unidade, a quantidade de maneiras diferentes de se formar essas equipes será superior a 200. Então, eu quero equipes agora apenas com 3 agentes a partir dos 12 agentes daquela unidade. Então, eu quero formar equipe? Quero, mas então vamos lá. Né? Eu quero formar equipes? Então, aqui, ó. Item 30. Eu quero formar equipe. Mas a equipe que eu quero formar agora são equipes com 3 agentes apenas. Beleza? Então, para escolher o primeiro agente, né? Quantas possibilidades? Ah, Josimar, eu tenho 12 possibilidades. Depois, 11. Depois, 10. A ordem importa? Não importa. Então, quantos tracinhos? 3, 2, 1. Beleza? Vamos simplificar isso aí. Ó, 12 por 3 dá 4. 5, 2 e 10 dá 5. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 11, 220. Beleza? Nós podemos formar 220 equipes distintas com 3 agentes. E o item fala o quê? Será superior a 200. Certo item. Por quê? Porque a resposta deu o quê? 220. E 220 é superior a 200. Beleza? Perfeito. Ok, vamos lá, próxima questão. Agora uma questãozinha da Polícia Federal, né? 10 policiais federais, 2 delegados, 2 peritos, 2 escrivães e 4 agentes foram designados para cumprir mandado de busca e apreensão em 2 localidades próximas à Superintendência Regional. O grupo será dividido em 2 equipes. Opa! O grupo em 2 equipes. Então já está falando sobre equipe, Josmar. Fica espertinho, né? Fica ligado. Porque equipe, Josmar, se eu pegar esses policiais federais aí e mudar de posição, a equipe são
A equipe são os policiais federais A, B, C, D, E. Não, a equipe são os policiais E, D, C, B, A. É a mesma equipe. Então, a ordem não importa. Para tanto, exige que cada uma seja composta necessariamente por um delegado. Opa, ficou legal agora, hein? Cada equipe agora, ó, vai ter que ter um delegado, um perito, um escrivão e 2 agentes, né? Então, eu quero uma coisa e a outra multiplicação. Princípio multiplicativo, nosso E aqui dentro da matemática. Beleza? Considerando essa situação hipotética, julgo os itens que se seguem. Então, olha só. Então, a gente quer formar aí, beleza? Grupos, mas tá ok. Nós já sabemos que são 10 policiais federais, né? São 10 policiais federais. São 10 policiais federais, sendo 2 delegados, 2 peritos, 2 escrivães e 4 agentes, totalizando 10. Aí vem o item 31, fala bem assim, ó. Se todos os policiais em questão estiverem habilitados a dirigir, então formadas as equipes. Olha só, ele não quer que eu forme equipe. Ele falou que a equipe já foi formada. Ou melhor, as equipes já foram formadas. As 2 equipes com 5, né? Formadas as equipes, então as equipes já estão formadas, beleza? Ah, mas então tem que ficar espertinho, tem que ler com tranquilidade, né? Então, o grupo será dividido em 2 equipes. Mas aqui, o item já fala o seguinte, já traz uma condição, ó. Se todos os policiais em questão estiverem habilitados a dirigir, então formadas as equipes, a quantidade de maneiras distintas de se organizar uma equipe, né? De se organizar uma equipe dentro de um veículo com 5 lugares, motorista e 4 passageiros, será superior a 100. A ideia é o seguinte, essa questão de organizar uma equipe dentro de um veículo com 5 lugares, quando você, quero colocar dentro de um veículo, quero colocar dentro de um avião, prova da ANAC 2009, que o CS também fez, quero colocar dentro de organizar as pessoas ali. Não é formação de grupos, não é formação de equipes. É a maneira que você organiza as pessoas. Então, eu vou fazer, por exemplo, acontece muito isso, né, no colégio. Vamos fazer um mapeamento aqui, né, dos alunos dentro de uma sala de aula. É a mesma coisa. Uma coisa é eu sentar na frente, outra coisa é sentar lá no fundo. Uma coisa é sentar do lado direito, outra coisa é sentar do lado esquerdo da sala. A mesma coisa. Uma coisa é eu ser motorista, outra coisa é eu ser o passageiro. Outra coisa é eu estar lá atrás. Beleza? E assim por diante. Então, essa questão de sentar, organizar pessoas em locais, isso a ordem importa. Ele não está se referindo à formação de equipes, muito pelo contrário. As equipes já foram formadas. Formadas as equipes, beleza? Então, se já foram formadas as equipes, então, a quantidade de maneiras de se organizar uma equipe, não as 2. Ó. Eu quero organizar apenas uma equipe dentro de um veículo com 5 lugares. É superior a 100. Então, eu tenho 5 policiais. Quais se tem lá mesmo? 31. Eu tenho 5 policiais, né? Não fez restrição com relação ao cargo. Tem que ser delegado, perito, não falou nada para a questão de conduzir o veículo. Então, as equipes já foram formadas. Então, eu tenho 2 equipes com 5, mas uma equipe, ele se refere a apenas uma equipe. Então, eu tenho 5 policiais, 5 policiais federais. Beleza? Então, nós temos 5 policiais federais aí. Tá? Que é o número 5. Perfeito? Eu quero saber de quantas maneiras que eu posso organizá-los dentro de um veículo de passeio com 5 lugares, sendo um motorista. Mas todos estão habilitados a conduzir esse veículo, a dirigir. Então, para a primeira posição, Josimar, nós temos 5 possibilidades. A ordem importa. Para a segunda posição, 4, 3, 2, 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar quanto aí? 120. 120 é a resposta. E ele falou que é o quê? Superior a 100. Então o item está certíssimo. Tem que estar certo. Beleza? Ótimo. A ordem importa. Por isso não divide. Perfeito. Agora diferente aí, ó. Agora o item 32 não. Fala assim, ó.
há mais de 50 maneiras diferentes de compor as referidas equipes. Agora você vai compor as equipes. No item anterior, as equipes já estavam formadas. Você só ia pegar uma dessas equipes e organizá-la no veículo de passeio. Prova da ABIN em 2010 foi a mesma coisa, não é? Tinha uns agentes lá, né, os oficiais de inteligência, prova da ABIN nível superior 2010. Quando teve foi a mesma coisa. Eu quero organizá-los, né, ali naquele veículo. Eles vão ter que passar, ia pegar parece que era um veículo, um barco e um ônibus, né? Então, presta atenção nesses detalhes, beleza? Essa equipe já foi formada, se eu estou formando as equipes e assim por diante. Então, nesse caso aí, não. Nesse 32 fala o quê? Eu quero compor as equipes. Mas só que eu tenho que lembrar, Josimar, que nessas equipes falou o que para mim? Que um vai ser delegado, não são cinco policiais federais? Um vai ser delegado, um vai ser perito, o outro vai ser escrivão e os outros dois vão ser agentes. Perfeito? Então você vai ter que formar as equipes, essas duas equipes, com essas restrições, com esses detalhes. Então vamos lá comigo. Vou formar uma equipe ou outra equipe, ou eu vou formar uma equipe e a outra equipe. Você vai formar uma coisa e a outra. E o E é o princípio multiplicativo. Então, você vai formar a primeira equipe. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. E a segunda equipe. Beleza? Você tem à sua disposição o que lá? Você tem à sua disposição 10 policiais federais, sendo 2 delegados, 2 peritos, 2 escrivães e 4 agentes. Beleza? Então eu vou formar a equipe 1 e a equipe 2. Mesmo esqueminha daquela prova da PRF. Só que ao invés de 2 equipes, eram 4 equipes, mas é o mesmo pensamento. Beleza? Josimar, eu tenho que treinar? Tem. Tem que fazer muitas questões? Tem. Beleza? No finalzinho do curso, está quase acabando o nosso curso aí, tá? Eu vou disponibilizar para vocês aí, né, junto à coordenação, várias questões comentadas, várias dicas para você, tá? Para te auxiliar nesse processo aí, tá ok? Algo bem bacana, algo bem atualizado, né? Métodos práticos para te ajudar. Perfeito? Aprender de verdade logo, né? Passar nesse concurso. Então, olha só. Para formar a primeira equipe, Josimar, quantas possibilidades? Eu não posso esquecer o seguinte. Deixa eu só melhorar isso aqui. Para ficar melhorzinho, fazer assim, ó. Para a equipe 1, vai ser um delegado, um perito, um escrivão e 2 agentes. Isso é a equipe 1. Para a equipe 2, tem que ter um delegado, um perito, um escrivão e 2 agentes. Isso para a equipe 2. Não é isso? Então, vamos lá. Para escolher o primeiro delegado. Para escolher o primeiro delegado, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 2 possibilidades. Um tracinho para ele, que é a equipe. Para o perito, eu tenho quantas possibilidades? 2 possibilidades. Um tracinho para ele. Para o escrivão, quantas possibilidades? 2. Um tracinho para ele. E para os agentes, Josimar, agora, para os agentes. Para os agentes é o seguinte, para escolher o primeiro eu tenho 4 possibilidades, depois eu tenho 3. Quantos tracinhos? 2. 2, 1. Massa. Para a próxima equipe agora, sobraram quantas possibilidades de delegado? Olha, nós tínhamos 2 delegados, já usei um delegado na primeira equipe, então sobrou mais um para a segunda. Um tracinho. Para perito, sobrou um perito, sobrou um escrivão, sobraram 2 agentes, 2 tracinhos, 2, 1. Então, fazendo aqui a conta agora, vou até cancelar isso aqui tudo, né? Esse com esse dá 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Igual a 48. Beleza? Então, nós temos aí quantas equipes podemos formar, né? Temos 48 maneiras distintas de formar, de compor as referidas equipes. Beleza? Ok.
Então, há mais de 50 maneiras, item está errado. Nós temos menos que 48. Perfeito, perfeito. Próximo item. Fala assim. Uma questãozinha da ESAF, bem legal de fazer. Fala assim, ó. O número de centenas ímpares... Opa, vamos lá. Será que a ordem importa ou não importa, Josmar, né? Agora eu estou misturando um pouquinho. Você já percebeu que eu estou misturando, né? A ordem importa, aqui tem que fazer desse jeito, Josmar. Eu tenho que começar, peguei a interpretação, agora eu vou começar a misturar para quê? Para treinar, como se fosse na hora da prova, tá ok? Para treinar a questão da interpretação. Então fala bem assim, ó. O número de centenas tem 3 algarismos, né? Mas são centenas o quê? Ímpares. Maiores do que 300. Com os algarismos, o quê? Distintos. Formadas pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 6. É igual a. Então, eu quero centenas ímpares. Então, se eu quero centenas ímpares, só um detalhezinho aqui, ó. Centenas ímpares. Então, onde é que está a restrição? Está no final. Para ser ímpar, tem que terminar em quê? Quais são as minhas possibilidades? 1, 2, 3, 4 e 6. Mas quais dessas 5 possibilidades tem que estar na última posição, Josmar? Se eu quero um número ímpar. Se eu quero um número ímpar, só pode entrar quem? Ou 1 ou 3. Certo? Mas aí que está, Josmar. Além de ser ímpar, tem que ser maiores do que 300. Então, para o número ser maior ou ser menor, onde é que está a restrição? Está no início. Maior do que 300. Então, para ser maior do que 300, tem que começar com quem? Pode começar com 1? Não. Pode começar com 2? Não. Pode começar com 3, com 4 ou com 6. Só que tem um porém. Tem que ter algarismos formado com algarismos o quê? Distintos. Aí pega um pouquinho, porque olha só, o 3 ele pode ser possibilidade no final, mas pode também ser aonde? No começo, no início. Se no final entrar o 1, beleza, o 3 pode ir para o início. Mas se no final for o 3, ele não pode ir para o começo. Lembra aquela questãozinha das bolas verdes e brancas? É o mesmo detalhe. O que você faz? Você separa, então. Você vai separar em 2 momentos. Você vai calcular aqueles que terminam com 1, os ímpares que terminam com 1, as centenas ímpares que terminam com o algarismo 1, e você vai calcular as centenas ímpares que terminam com o algarismo 3. Né? Porque para ser ímpar vai terminar em 1 ou princípio aditivo em 3. Beleza? Vai terminar em 1 ou em 3. Né? E sem esquecer que tem que ser maior do que 300. Então, nós temos que observar a primeira posição também aqui. Ok, vamos lá. Terminando em 1, eu tenho uma possibilidade. Né? Uma possibilidade. Aqui, quais vão ser minhas possibilidades? Aí pode ser o 3, o 4 e o 6. Porque no final, eu usei quem? Eu usei foi o 1. Então, eu tenho 3 possibilidades. Para a segunda posição, já usei 2 números. Se são 5, se eu já usei 2, sobraram 3 possibilidades. 3 vezes 3, 9 vezes 1, 9. Então, nós temos 9 centenas ímpares maiores que 300 que terminam com o algarismo 1. Terminando com 3, eu tenho uma possibilidade. Né? Para o começo, quais são as minhas possibilidades? O 3 não pode, porque o 3 eu já usei no final. Então, podem quais? Pode ou 4 ou 6. Então, tenho 2 possibilidades. Mas já usei 2 números. Já usei 2 possibilidades. Uma no início, outra no final. Então, sobraram 3 possibilidades, que são 5 no total. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Então, 9 ou 6. Somando, 9 com 6, 15. Resposta, letra A. Belezinha? Então, a gente percebe o seguinte, né? Que nós fizemos algumas questões aqui, a ordem importando e a ordem não importando. Beleza? Daqui a pouco eu continuo com mais questões no próximo bloquinho. Até daqui a pouco.